Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o HTML5. O HTML5 ele é uma evolução em relação à linguagem HTML4 que nós tínhamos. Ele vem justamente para introduzir vários recursos e suprir algumas necessidades que não tinham lá no HTML4, ok? Existe um órgão, né, que é esse Watch GW, que ele é formado por algumas empresas, né, Mozilla, Apple e Opera, foi formado lá em 2004. Eles estavam descontentes com o rumo que a web e o XHTML estavam tomando. Por quê? Existia uma falta de padrão entre o que se pretendia com o HTML e o que o XHTML oferecia, né? Então estavam tomando rumos opostos. E foi aí que eles resolveram desenvolver um novo padrão, que é o HTML5. Okay? A principal mudança em relação ao HTML4 é que ele introduz vários componentes, né, e assim ele permite uma melhor utilização do JavaScript e do CSS. E também, como eu já comentei, ele cria novas tags, né, novos atributos, e também altera algumas funções de outros que já existiam no HTML anterior. Antigamente, né, na versão 4 do HTML, para fazer algumas coisas, né, para ter interatividade, você precisava utilizar plugins. Como no caso dos vídeos, por exemplo, você precisava ter um Flash, né, um plugin do Flash para poder fazer alguma animação. Aqui no HTML5, ele já te permite ter um vídeo embutido, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre a compatibilidade que existe do HTML5 com o navegador que você utiliza, é só você acessar esse site aqui, html5test.com, e ele vai te mostrar qual que é a compatibilidade do seu navegador. Já adiantando que o navegador que possui a maior compatibilidade é o Google Chrome. Uma coisa extremamente importante é que os navegadores eles sempre vão exibir código HTML, CSS, JavaScript, nada diferente disso. Ok? Então sempre tenham em mente que aquilo que você fizer vai ter sempre que ser escrito em HTML, CSS, JavaScript. É que aí você tem as duas partes do desenvolvimento. O front-end, que é a parte que é executada no navegador do cliente, nós chamamos de front-end, e a parte que é executada no servidor, que nós chamamos de back-end. Então a parte que é executada no navegador da pessoa é exatamente essa aqui, ó, o HTML, CSS, JavaScript. Todo o código que você for fazer neste momento vai ser HTML, CSS, JavaScript. Tá? Mais para frente, no andamento aí do curso, futuramente você vai ver o back-end, tá? Que é a parte executada no servidor. Mas isso não é escopo para esse curso, ok? Então, nesse curso a gente vai somente mexer com front-end, HTML, CSS e JavaScript no front-end. Como que eu edito um código fonte do HTML? Bom, para você editar um código fonte HTML, você tem que editar em um editor de texto puro. Um editor de texto que não faça formatação, né, tipo Word, né, aqueles editores de texto que permite você trocar o tipo de fonte, a cor da letra, etc. O que a gente vai usar aqui tem que ser texto puro. Por exemplo, o Notepad, o Notepad++, o NetBeans, o Dreamweaver, tem a opção de você utilizar o PHP Storm,
tem o Visual Studio Code, enfim, tem N editores que você pode usar. A extensão que você tem que salvar o arquivo é .html ou .html, tá? Para que o seu código seja reconhecido, ele tem que ser salvo como .html ou .html. A gente vai dar preferência aqui por utilizar .html, que é um padrão que é mais utilizado. Tá? Então, .html é o padrão que nós vamos adotar aqui quando salvar a extensão da página HTML. O interessante é que ele também não diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, se você quiser, você pode escrever tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, que ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas o padrão, né, que se utiliza, a convenção que se tem, é que você faça tudo em letra minúscula. Tá ok? Então, tudo digitado em minúsculo. O editor que eu vou utilizar aqui durante as aulas vai ser o Visual Studio Code. Tá? Ele é um editor muito bom. Se você vier aqui no Google digitar Visual Studio Code, ele já aparece aqui, né, de cara para você entrar e baixar aqui. Tá? Ele é gratuito, ok? Então ele tem um excelente suporte a várias linguagens, inclusive ao HTML5, ok? Então é esse que eu vou utilizar aqui durante as aulas. Bom, falando sobre o primeiro documento, né, HTML. Então no HTML eu tenho, assim como as outras linguagens de programação, eu tenho comandos, tá? Só que aqui no HTML, ele é uma linguagem de marcação, HTML Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação de texto. Ele tem, ao invés de comandos, nós chamamos de tags. Então o que nós chamamos de comandos nas outras linguagens, aqui no HTML nós chamamos de tags, tá? Bom, vamos fazer um primeiro teste aqui de documento HTML. A estrutura básica seria essa daqui, ó. Então eu tenho o doctype HTML. O que seria esse doctype HTML? Doctype HTML serve para especificar qual é o tipo de documento que você está construindo, tá? E reparem outra coisa, as tags, né, os comandos, eles sempre aparecem entre o sinal de menor e o sinalzinho de maior. Então tudo que eu tiver aqui dentro corresponde a uma tag, né, ou a tag e seus parâmetros e atributos, tá? Então essa primeira identificação aqui se refere ao tipo de documento que a página contém, né? O documento contém alguma coisa escrita no formato HTML. Por isso, dessa informação aqui no começo. Aqui, a segunda linha define HTML lang igual a pt-br. Essa linha determina qual é o tipo de linguagem do documento e, claro, que é HTML e o início do documento. Então, aqui é HTML, abriu e barra HTML e fechou. Então, geralmente as tags no HTML elas são abertas e fechadas. Então eu abro com o nome da tag e fecho com barra o nome da tag. Então no caso aqui eu tenho HTML abrindo e barra HTML fechando. Para que serve esse parâmetro lang e o ptbr na frente? Esse serve para indicar qual é o idioma que foi escrito aquele conteúdo. Né? No caso aqui, o conteúdo do HTML foi escrito no idioma ptbr.
Isso aqui é importante para indicar ao navegador qual é o idioma. E com isso ele tem a capacidade de sugerir uma possível tradução para você. Então, com base nesse idioma aqui, ele abrindo a página, ele entende que a página foi escrita utilizando o PTBR, no português do Brasil, e ele vai sugerir a alguém que não tem esse idioma aqui como padrão no navegador a tradução, ok? Bom, aqui a tag head e /head é o cabeçalho da página. Para que serve? Aqui no head e no /head nós indicamos algumas configurações dos documentos HTML, como por exemplo o meta e o title, que é o título. E eu também, por padrão, coloco aqui algumas definições de CSS, né, folha de estilo, e também algumas definições de JavaScript. Tá? Então é aqui que eu defino no head e no /head. O meta. Esse meta indica algumas configurações do seu documento. No caso, existem vários, tá? Mas nesse caso aqui, especificamente eu estou setando o charset, que é o conjunto de caracteres em que foi escrito o documento, que é o TF-8. É um conjunto de caracteres universal e que ele é visto, né? Ele pode ser visto por todos os lugares do mundo. Então, se você escrever um documento utilizando o TF-8, os caracteres serão representados adequadamente em outras partes do mundo, tá? Até quem não tem aquele caractere que você escreveu no teclado, né? Por exemplo, alguém da Rússia, da China, né? Quem não tiver alguém, se alguém não tiver um caractere específico, como C cedilha, mesmo assim ele vai conseguir visualizar, porque esse UTF-8 indica um conjunto de caractere universal. E o title e /title indica o título da página, é aquele título que aparece na aba do navegador. Tá? É esse title e /title aqui. Então no meio aparece justamente o título que você quiser, né? Então lá na aba vai aparecer o título que você indicar aqui. Depois do head, aqui embaixo vem o body e /body. O body e o /body indica início e término do corpo da página. No corpo da página nós colocamos todo o conteúdo. Aqui que nós colocamos as imagens, nós colocamos as tabelas, os textos, os vídeos, o áudio, enfim, tudo aquilo que vai ser apresentado ao usuário, nós colocamos aqui no corpo da página, entre o body e o /body. E por fim, eu fecho o documento HTML com o /HTML. Então eu vou representar exatamente essa página aqui. Eu vou criar um novo documento, tá? Para criar um novo documento eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. E para ficar mais fácil ainda, eu vou criar uma nova pasta aqui no C2 pontos, chamada aula HTML. Aqui dentro, né, eu vou criar as páginas durante os testes. Então, eu venho aqui no Explorer do Visual Studio Code e venho em Open Folder e vou abrir o diretório que eu acabei de criar, a pastinha que eu acabei de criar. Seleciono a pasta. Ok, então está pronto já para criar o primeiro documento. Então eu vou criar aqui um novo, né, File, New File. E aqui eu vou colocar o documento que eu peguei lá da apresentação. Então esse documento aqui é o primeiro. Detalhe, você pode criar um documento exatamente assim, né, tudo digitando aqui no comecinho. Só que
na medida do possível, sempre faça a indentação do documento. O que é indentação? É você colocar aqui uma coisa dentro da outra, né? Então, no caso, o HTML está dentro do doctype, o head está dentro do HTML, o meta está dentro do head, o title está dentro do head e no mesmo nível do meta. O head fecha esse head aqui de cima, então ele vai na mesma direção. O body está no mesmo nível do head. O body, dentro do body tem o corpo da página. O barra body está no mesmo nível do body aqui de cima. E, por fim, o HTML fecha o HTML aqui de cima. Tá? Então, sempre que possível, mantenha essa estrutura que fica mais fácil de você identificar aonde abre e aonde fecha as tags. E se por acaso você tiver algum problema para identificar aonde abre e aonde fecha uma tag, assim fica mais fácil de você identificar. Bom, vou salvar esse arquivo aqui, vou dar um Ctrl S de sapo, né, ou simplesmente File Save. E aí vou escolher o nome aqui vou colocar hello.html. Hello.html, salvar. Então, a partir do momento que você salva ele como HTML, ele fica com uma outra cor, né? Ele identifica aqui as tags, cada tag e também os atributos de cada uma. Vamos ver como é que fica esse documento aqui, ó. Então vou abrir aqui o hello, vou abrir ele, clicar duas vezes nele, está aqui. Então, esse documento aqui é o primeiro documento que nós criamos. Tá? Reparem que aqui na aba aparece título, que é exatamente o título da página, e no body, no barra body, aparece o corpo da página, que é o conteúdo que está aqui. Ok? Bom, então esse foi o primeiro vídeo, que é só para fazer uma introdução sobre a linguagem HTML. E nas próximas aulas eu vou apresentar mais outras tags. Ok? Então, um abraço e até a próxima.